Olha o tamanho dessa sucuri, e acredite, ela nem chega perto da maior que encontramos aqui no Brasil. Eu, tio Natan, atravessei a América do Sul em busca das maiores anacondas do planeta, e o que a gente viu foi simplesmente insano, uma loucura de filme. Para começar essa missão, eu saí do Brasil e fui pro meio da floresta amazônica no Peru, um lugar onde as ruas são rios e o único jeito de se locomover é de barco. Aqui não tem estrada e não tem carro, só água pra tudo quanto é lado. E foi assim que eu comecei a explorar um dos rios mais imprevisíveis da América do Sul, até chegar em uma área bem remota. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco apreensivo porque eu nunca desci do barco para entrar numa floresta na minha vida, mas assim, vai valer a pena porque aí dentro a gente vai encontrar animais incríveis, sem contar que é o lar também das anacondas, né? E lá fui eu, floresta adentro, sem sinal, sem estrada e sem saber exatamente o que estava me esperando ali dentro da mata. É válido sempre lembrar que nesse tipo de ambiente você tem que tomar muito cuidado, porque além de anacondas também existem serpentes peçonhentas e outros animais. Então a gente tem que ficar sempre atento. Você escutou isso aí, cara? Ouvi. Você escutou também? Ouvi. Caramba, cara. Eu quase tive um treco, mas eram só os macacos avisando que tinha um maluco invadindo a floresta. Eu respirei fundo e resolvi continuar o meu caminho bem duvidoso. E não demorou muito, até que eu vi algo se mexendo no chão da floresta. A primeira sucuri da expedição. Como vocês podem ver, ó, ela está se movendo lentamente pelo solo. Isso por ser um animal bem pesado, bem compacto. Certamente essa sucuri está procurando uma região de sol para poder se enrolar e ficar ali absorvendo as energias solares. Por ser um animal de sangue frio, ela precisa disso. E olha que lindo. Tô tão perto, mas respeitando o espaço do animal. E cara, eu acho que se eu me deitar do lado dela aqui, ela sobra um grande pedaço para baixo, hein? Ela era grande, muito grande, mas eu não atravessei o país inteiro para parar na primeira, né? Para comprovar o tamanho, eu resolvi fazer uma coisa que talvez não tenha sido a melhor ideia da minha vida. Para vocês terem mais ou menos uma noção, ó, olha só. Eu nem tô no final dela, hein? Ela ainda tá meio dobrada. Olha lá. Cara, essa é grande demais. Que isso, mano. Deixei ela seguir o caminho dela e continuei avançando pela mata, uai. Alguns minutos depois, mais um movimento no chão. Essa tinha uma coloração ainda mais chamativa e foi impossível não notar ela se arrastando entre os arbustos. Bem perto da gente, bem perto da região onde a gente estava, indo em direção ao lago, uma sucuri, meus amigos. Olha só. Essa aqui provavelmente deve ter uns 2 metros e pouco. Eu acredito que seja uma fêmea. E olha que animal bonito, se misturando com as cores do bioma da floresta amazônica. Ela era impressionante, bem bonita e saudável. Então fiquei observando a criatura se afastando lentamente da minha ilustre presença, né? Depois de 2 encontros incríveis com esses animais, eu percebi uma coisa. Se eu queria encontrar algo realmente colossal, talvez precisasse ir ainda mais longe. Então eu fiz o que qualquer pessoa normal faria. Comprei outro voo e fui para outro país. Eu saí do Peru e fui parar lá na Colômbia. Essa região já é conhecida por abrigar algumas das maiores anacondas da América do Sul. Para percorrer toda essa área é necessário um meio de transporte. E hoje nós vamos utilizar um Jeep digno de safari africano. Mas estamos na Colômbia. E aqui o safari, meus amigos, vai ser de anaconda. Será que a gente vai dar sorte? Bora com a gente nessa aventura aí. Essa época do ano é a melhor. Os lagos secam e as sucuris ficam mais fáceis de serem encontradas nas partes mais barrosas. Olha só, do lado de fora ali, né, Giovanni? Tem uma sucuri, ó, e ela tá se movendo. Olha que incrível. Que animal bonito. Eita. Incrível, cara. Uma sucuri a poucos metros aqui da gente. A gente procurando na água e o animal do lado de fora, cara. Incrível. É válido ressaltar isso também. A sucuri não fica somente dentro da água, ela precisa sair aqui para tentar procurar o sol e recarregar as energias. Hoje o dia ainda não saiu o sol, não está com sol quente. Mesmo assim ela já veio para fora aqui para garantir o seu lugar ao sol. Começamos bem aqui na Colômbia e logo fui para outro lago barroso. E adivinhe, dentro dele tem uma cobra super camuflada, meus amigos, bem quietinha. Que bem aqui do nosso lado tem uma sucuri verde, provavelmente um macho pequeno. Tá bem camuflado ali, fica até difícil de conseguir enxergar passando por aqui. Se não observar bem, você não consegue ver que o animal tá ali. E olha só, tá bem tranquila, quietinha, camuflada no seu território natural. É sempre importante lembrar que ao encontrar um animal como esse, você deve admirá-lo de longe, sem incomodá-lo. Olha que bonito. Uma incrível sucuri, bem pequena,
que um dia vai ficar grande. E falando em ficar grande, achamos uma fêmea. Essa época do ano aqui é bom pra gente poder encontrar esses animais, porque faz muito calor, o clima ele é bem seco, então isso facilita muito que a gente possa encontrar. Anaconda encontrou! Olha isso, gente! Mais uma sucuri em território colombiano. Olha que incrível, galera! Conseguimos encontrar mais uma. Giovanni encontrou aqui e logo gritou pra gente. E me parece ser uma fêmea, né? Uma hembra, creio. Sí. E parece ser uma fêmea. Tenemos suerte por el clima que salen afuera a solearse, a tomar el sol. É o que a gente estava falando para vocês. Por estar um clima muito quente, muito seco, os animais acabam saindo para poder pegar o sol. E tivemos a sorte, mais uma vez, de conseguir rastrear e encontrar esse animal aqui. Giovanni gritou pra gente. E olha que incrível. Não sei se vocês conseguem reparar, mas essa serpente, ela tem os 2 olhos e as narinas bem na parte superior da cabeça. Isso por quê? Porque esse animal, ele é bem preguiçoso. Para caçar, ele espera a sua vítima vir até ele. Em águas como essas aqui, poças d'água, na beirada do rio, quando o animal vem para beber água, ela ataca. Por isso que os olhos e as narinas são posicionados bem em cima da cabeça, para ela conseguir se camuflar na água e conseguir atacar suas vítimas. Cara, que animal bonito, tá bem conservado. Ainda não é tão grande, né? Por ser uma fêmea, a fêmea atinge um tamanho bem considerável, mas essa daí ainda vai chegar a um tamanho assustador. E parece que a sorte realmente estava jogando ao meu favor aqui na Colômbia, rapaz. Enquanto a gente explorava mais a região, uma surpresa. Uma sucuri que estava em terra firme, simplesmente atravessando uma estrada em plena luz do dia. Que linda! Muito, 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 muito bonita. E tá calminha, tranquila. Provavelmente estava saindo dali e indo em direção ao lago que a gente estava gravando agora. Que linda! Olhando daqui, ela parece ser um macho, né, Giovanni? Sí, un macho, Creio que é. longitud y es que es muy delgado y se ve muy oscuro. Los hace colores. Ela tá enrolada, não dá pra ter muito a dimensão do tamanho dela. Mas a gente vai esperar até ela sair para poder mostrar para vocês o tamanho dessa lindeza aqui, porque assim ela parece pequena, mas eu já sei que ela não é pequena, cara. Olha isso. Engana muito. Inicialmente ela estava atravessando, mas essa região que ela parou aqui tá tão boa de pegar um sol, ó, como esses animais gostam muito de sol, que ela parou aqui e decidiu ficar. Por mais que é uma estrada, não se passam muitos carros aqui, normalmente somente cavalos. Essa é a mesma espécie que se pode encontrar em nosso território brasileiro, apesar de estarmos aqui na Colômbia, é a mesma sucuri brasileira. Cara, que bonita, viu? Acha que é só isso? Que nada, faltava emoção de verdade. Então comprei passagem aérea pro Brasil. E foi em Bonito, onde eu fiquei frente a frente com a maior anaconda que eu já vi na minha vida. Pra chegar até elas, eu explorei matas próximas ao Rio Formoso. Mas não teve jeito, e o destino queria que eu entrasse na água. E lá fui eu mais uma vez entrando no território desses animais tranquilos e fofinhos. Galera, vocês não vão acreditar no que tá bem aqui na minha frente, cara. Acabamos de encontrar ela, olha só. Eu vou filmar pelo celular aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, mas ela tá bem ali, ó. Essa é a cauda, é o rabo da sucuri, gente. É claro que eu desci para chegar perto. Ó, a gente conseguiu descer aqui no barranco e agora a gente vai tentar chegar mais perto dela ali. É bem difícil aqui o território, ó, como vocês podem ver. Você tem que pisar com calma para não assustar o animal. Vamos lá. Olha isso, cara. Olha o tamanho desse bicho. Sem sombra de dúvidas, é a maior que a gente filmou até agora, né? Claro que tem mais lugar pra gente visitar aqui ainda, mas olha o tamanho dessa criatura. Essa aí com certeza é uma sucuri verde fêmea, porque como eu falei, as fêmeas elas ficam bem maiores do que os machos são pequenos. E olha o tamanhozão dessa criatura, cara. Imagina quantos anos que não tem esse bicho pra chegar nesse tamanho assustador aqui. Você tá doido, cara. Que registro impressionante. Tô feliz, cara, de ter conseguido encontrar isso daqui no Brasil. Olha. Muito louco, cara. Eu reparei que ela tem algumas marcas ali, ó. Provavelmente é em duelo contra capivaras, né? Porque aqui na região tem várias capivaras. E as capivaras são caçadas por essas sucuris gigantes assim. Impressionante, cara. Eu tô realmente muito feliz de estar conseguindo gravar isso daqui pra vocês.
e pensar que muita gente acreditava que esses bichos aí só existiam no cinema. E olha aqui bem na minha frente, uma criatura colossal dessa aqui, meus amigos, muito grande mesmo. Não sei se pela câmera vocês estão conseguindo ter a dimensão que eu tô tendo aqui. Essa era bruta demais da conta, mas tem uma ainda maior aqui em Bonito. E pra encontrar eu decidi continuar descendo o rio. E pra falar a verdade, eu nem sei se isso aí que eu tô fazendo é seguro, rapaz. Ficar nessa água desse jeito. Pessoal, a gente acabou de encontrar 2 sucuris gigantescas. Aí, pessoal. Inacreditável, hein? Bom, pessoal, essas 2 sucuris que a gente acabou de encontrar, agora nós desembarcamos aqui na pequena ilha para tentar se aproximar um pouco mais e mostrar essas cobras para vocês, né, Vilmar? Sim, e para nós andar aqui tem que pisar suavemente, devagar, porque ela sente a vibração. Então o som no solo ela sente. Então a gente vai devagarzinho, suavemente, para poder pegar esse ângulo bem legal que a gente já vimos já de canoa. Agora a gente vai a pé para poder fazer esse registro para vocês aí, inscritos do canal. Bora lá! Vem com a gente, vem com a gente. Tem que tomar sempre um cuidado aqui e olhar bem para onde você está pisando, porque a gente está no meio da natureza, né, galera? Então, vamos se aproximar aqui, pisando com calma. Chega mais. Tem muitos espinhos aqui também, né? Rápido até. Ó, o Vilmar já conseguiu encontrar elas ali, as 2 cobras, e a gente está se aproximando. Como vocês podem ver aqui, o acesso não é muito fácil. E tem que pisar com calma para não assustar o animal. Logo ali na frente, as 2 sucuris estão descansando no sol. É, meus amigos, como vocês viram, as sucuris gigantes realmente existem e eu comprovei aqui pra vocês nesse vídeo. Apesar de parecer um animal extremamente perigoso, elas não são nada disso. Tanto que eu gravei várias e nenhuma esboçou nenhuma reação de ataque contra a minha vida. Que bom, né? Você imaginou que o Brasil era o lar das maiores anacondas do planeta? Ou melhor, imaginou que era possível um animal desse ainda estar vivo? Escreve aí nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se tiver um feedback positivo, farei mais vídeos desses formatos aqui pra vocês, beleza? Eu fico por aqui. Um grande abraço do tio Natan, fiquem todos com Deus e valeu, galera!